Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu recebi o convite para participar da abertura do 33º Congresso Nacional de Laticínios e também a comemoração do aniversário de 85 anos do Instituto de Laticínios Cândido Torches. Na verdade, é mais do que uma satisfação. É uma honra muito grande para mim e, consequentemente, para a minha família toda. Na verdade, eu não vou fazer aqui para vocês uma palestra, tá? É um bate-papo, é um conto de casos, um conto de histórias, né? Que está na nossa maneira mineira de ser, tá? Então, vamos lá. Como eu disse, nós vamos fazer esse breve relato contando casos para vocês. Provavelmente, muitos desses casos, acredito que vocês sejam atores aí coadjuvantes dele, porque fazem parte da nossa história. Meu nome já está aí para vocês. Acredito que a grande maioria de vocês já me conheça. Eu sou filha do professor Jonas, ex-professor da Cândido Torches, e já nos encontramos, com certeza, em seminários, congressos, feiras, né? Afinal, eu já estou na empresa há 35 anos. Hoje, ou há alguns anos, eu sou sócia e diretora executiva na empresa. Nós temos uma relação muito próxima com a história do Instituto de Laticínios Cândido Torches, começando, como eu já disse, pelo meu pai, que eu tenho certeza também que vários de vocês já conhecem. Se não conhecem, serão apresentados aqui, que é o professor Jonas Pereira Bontempo, formado na segunda turma dessa instituição, no ano de 1943. Além também do meu sogro, que é o professor Zequinha Furtado, foi professor de vários de vocês também, e o meu marido, Marco Antônio. Todos eles, ex-professores e ex-alunos aqui na Cândido Torches. Então, não há como eu não me sentir em casa, nesse ambiente, que toda a vida me recebeu muito bem. Vamos parar aqui um pouquinho. Não há como a gente falar da indústria de laticínios no Brasil sem destacar, né, a figura dessa pessoa, pioneiro na indústria de laticínios no Brasil, que no início, no seu registro no século XIX, com a fundação da primeira fábrica de laticínios do Brasil e da América do Sul, aqui na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, mais precisamente em Barbacena. Lá iniciou a fabricação do queijo tipo holandês. Além dessa pessoa, né, pioneira e empreendedora para a época, outros também fizeram parte dessa história, principalmente europeus dinamarqueses que
se encaminharam para o sul de Minas. E lá também iniciaram a produção de queijos. Vários deles, inclusive, alguns deles, inclusive, foram professores aqui na Cândido Torches. Eu até sabia o nome deles, mas agora não estou muito certa. Mas Goodfredsen, alguma coisa assim. Mas foi a partir da criação da indústria agrícola Cândido Torches, né, no ano de 1935, é que o setor ganhou um impulso muito grande, com a formação, né, propiciando a formação de uma mão de obra qualificada. Durante toda a sua longa história, né, hoje aí nós estamos comemorando os 85 anos, a Cândido Torches sempre teve um papel de destaque. Não por isso foi responsável pelo desenvolvimento de toda a base da indústria de laticínios do Brasil. Acredito que, como já disse, né, grande parte dos que estão me assistindo são ex-alunos aqui, né? Da Candinha, como ela era carinhosamente chamada por todos. E onde viveram, criaram-se, formaram famílias, todas aqui oriundas desse ambiente que, na época, era considerado mesmo como uma casa. Então, grandes empreendedores surgiram naquela época, fabricantes de laticínios, principalmente aqui na nossa região, né? A fábrica de leite Souvenir, aqui em Juiz de Fora, a fábrica de queijos em Santos Dumont, Ribeiro Fonseca, em Lima Duarte, Laticínios Jong. Então, Minas tem esse legado, né? Esse prazer em poder dizer que é o berço da indústria de laticínios. E isso, então, grande parte devido a essa instituição. Muito bem. Esse casal simpático que vocês aí veem são meus pais. Meu pai hoje com 95 anos. A minha mãe, infelizmente, recém-falecida. Mas, então, a nossa história, né, a história do Bacalé, ela nasce dentro do Instituto, dentro da Candinha, porque ela foi fundada em 1955 pelo meu pai e outros 3 colegas, professores aqui na instituição, na FELCT. Depois ela foi batizada de Fábrica Escola de Laticínios Cândido Torches. Então, o meu pai e mais 2 professores, inclusive um deles, o diretor, na época, da Escola Cândido Torches, Dr. Sebastião de Andrade, se reuniram e a motivação principal por esse empreendimento foi a questão seguinte: por que importar um corante da Dinamarca para aplicação em queijos, se aqui no Brasil nós temos a matéria-prima, planta nativa do país, né? Que todos conhecem, que é
a semente, o urucum, né? Do qual é extraído a norbixina, que dá a coloração aos queijos. Muito bem. Então, se nós podemos produzi-lo aqui, por que não fazer? Assim, então, surgiu o corante Macalé, que durante muitos anos foi utilizado nas indústrias de laticínios. Posso destacar como nossos primeiros clientes a companhia Fábio Bastos, no Rio de Janeiro. Não eram fabricantes, mas eles eram um entreposto, na época chamado entreposto, que eles distribuíam o nosso corante até, soubemos depois, para o exterior. E outras tantas fábricas, né? Como eu já disse, a própria Ribeiro Fonseca, a Cândido Tostes só utilizava o nosso corante, Cooperativa Central de Laticínios de São Paulo, o Leite Paulista, a própria Itambé, empresas no Sul, a Lacesa e tantas outras que agora me falham aqui. Mas muito bem, então assim nasceu o Macalé. Nessa longa jornada foram muitos os desafios. Eu tenho certeza que, assim como nós, né, vários de vocês aí, pequenos empresários, sabem das dificuldades que eram e ainda são o nosso país empreender. Mas tivemos, sim, foram muitas renúncias, sacrifícios, preocupações, mas ao longo do tempo, né, sempre compensados pela perseverança, pela dedicação. Tivemos muito apoio dos nossos familiares, dos nossos colaboradores e por todos alunos e ex-alunos da instituição, que ao se formarem, indo se estabelecer nas indústrias de laticínios, né, levavam o nosso corante Macalé. E ao longo do tempo, outros produtos foram sendo desenvolvidos, reagentes para análise, Alizarol, solução Dornic, todos eles formulados, né, eram fórmulas próprias do meu pai, e reagentes para análise, diversas análises, todos eles eram produzidos por nós. Então, continuando, né, dentro da nossa jornada, um atributo que para nós é fundamental até hoje, né? Fomos uma empresa construída mesmo sobre valores muito sólidos: respeito, ética e honestidade. Esse conjunto de valores, como eu disse, foi a base para a condução dos nossos negócios. E, com certeza, nós temos da credibilidade que foi alcançada no mercado. Respeito, ética e honestidade por nossos clientes, por nossos colaboradores e por nossos parceiros.
Além disso, né, um fato também muito importante que nós sempre primamos foi pela qualidade dos nossos produtos. A nossa preocupação em oferecer produtos de qualidade que dessem aos nossos clientes segurança, né, em produzir os derivados, era e ainda é uma preocupação muito grande. Afinal, como eu sempre digo, nós somos consumidores de produtos lácteos. E como não poderia ser, né? Adoramos todos. Então, aí deixo para vocês o que nos baseou nessa nossa jornada aí ao longo desses 55 anos de vida. Muito bem. Então, esse ano de 2020, nós comemoramos 55 anos de história. Eu digo isso porque o início da empresa foi mesmo em 1955. Mas, em 65, é que o meu pai assumiu a empresa na sua totalidade. Então, onde ele deu o nome Macalé. Que eu não sei também se vocês conhecem, mas eu vou só fazer um parênteses, como eu disse que é para contar caso, então eu vou contar um caso. Também sei que muitos de vocês conhecem, mas para quem não conhece, por que esse nome Macalé? Muitos confundem, pensam ser o nome do meu pai, mas não. Esse nome Macalé surgiu dentro da Cândido Tostes. Conta meu pai que numa das aulas de fabricação de queijo, ele, como professor, tinha um auxiliar, chamava-se Luiz. E o Luiz gostava muito de tomar uma cachaça, uma cachaçinha mineira, né? Provavelmente. E ele, neste dia em especial, durante a aula, deve ter aproveitado para degustar uns golinhos da cachaça. E, num determinado momento lá da aula, o meu pai pede a ele: Luiz, me passe esse homogeneizador suíço para eu fazer a demonstração aos alunos. Então, o Luiz pega o homogeneizador suíço, mas naquele momento o nome não veio à mente dele. Então, ele entrega o meu pai e fala assim: toma esse Macalé aí. Então, esse nome foi dado ao homogeneizador suíço dentro da Cândido Tostes. E o meu pai, como empreendedor, né, achou devido batizar a empresa com um nome que sugeria diretamente o surgimento da empresa dentro da Cândido Tostes. Então, fechando parênteses, aí fica a historinha do nome. Tá bom? Muito bem. Então, por isso, esse ano, né, em janeiro de 2020, nós completamos 55 anos de história. É um setor de grandes desafios. Vocês que fazem parte dele sabem, né? Em toda a cadeia, desde o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, as indústrias, as empresas de comércio, os fornecedores de ingredientes, todos
sabem da dificuldade que é manter uma empresa nesse mercado. Por isso, ao longo dos anos, nós fomos modificando o nosso tema, a nossa história, o nosso conteúdo. Principalmente por sermos uma empresa familiar, uma empresa pequena, né? Microempresa, podemos colocar assim, a dificuldade para fabricação, aquisição da matéria-prima, por ser uma matéria-prima de produção anual, então era necessário um estoque muito grande, um investimento muito grande para uma produção escalonada. Então, nós fomos deixando um pouco a fabricação e partimos mais para a distribuição. Por isso também foi necessário inovar, né, em todos os setores. Fizemos investimentos em equipamentos, em uma estrutura física mais adequada para a distribuição, qualificação do nosso pessoal, não só internamente, a nossa equipe de apoio, mas e principalmente a nossa equipe técnica. E diversificamos bastante o nosso portfólio, né, com a intenção de exatamente atender os pequenos e médios produtores, que eram aqueles que exatamente tinham mais dificuldades em desenvolver a sua pequena produção, muitos pequenos produtores mesmo que montavam as suas indústrias com a sua própria produção de leite, né? Pequenos produtores, pequenas fábricas, e acreditamos, temos plena certeza de que nós temos um papel fundamental para essas pessoas, para essas pequenas indústrias. Principalmente porque nós estamos em Minas Gerais, né, numa região relativamente central, né, não digo totalmente, mas de fácil acesso, muito próximo à Zona da Mata, ao sul de Minas, né, região Belo Horizonte, Campo das Vertentes, enfim. A nossa proximidade e o relacionamento, até então, do meu pai como professor e da nossa equipe, que inicialmente eram profissionais também vindos, né, que se formaram na Cândido Tostes, o meu marido, Marco Antônio, que durante todo esse tempo que estou na empresa, me dá total apoio. Então, isso, assim, a gente foi desbravando e se entusiasmando. Acho que pegamos a praga do bezerro, né? Como é comum vocês dizerem entre vocês. E então, exatamente, para facilitar essa condição para os nossos clientes, fomos diversificando o nosso portfólio. Material para o laboratório, tudo em pequena escala.
formas para queijo, para todos os tipos de queijo, os insumos, os ingredientes para fabricação dos derivados, iogurtes, bebidas, enfim. A gente sempre procurava aumentar a cesta de forma que o pequeno produtor se beneficiasse desses produtos. Até que no ano de 2002, isso então já tem 18 anos, né? Nós fomos convidados pela Chr. Hansen, todos vocês conhecem também, uma empresa líder mundial em biotecnologia, nos fez o convite para sermos distribuidores. Nessa época, então, nós aceitamos o convite, porque na época era um excelente convite, na verdade era uma coisa que nós já buscávamos há algum tempo. Me lembro muito bem, esse convite nos foi feito pelo senhor Gel Cardel, uma figura maravilhosa, uma pessoa que eu tive um prazer muito grande em conhecer. Na época era o gerente geral, né, da Chr. Hansen. Mas então nós tivemos que, por isso, deixar de produzir o nosso corante, já que a Chr. Hansen também produzia o corante. Então não poderíamos ter produtos concorrentes. Então, deixamos de produzir o corante e incrementamos muito o nosso trabalho. Vieram novos técnicos, né? Uma exigência muito grande na época por conta de atendimento para os laticínios e temos total condição de prestar aos nossos clientes um atendimento técnico de qualidade, competência e todos aqueles valores que nós tratamos anteriormente. Ética, honestidade, comprometimento. Isso não abrimos mão. E todos que vêm fazer parte da nossa empresa, da nossa família, como eu chamo, já de antemão trazem também esses valores em cada um deles. Muito bem. Então, em 2002, passamos a ser os distribuidores e numa pequena região do estado de Minas. Ao longo dos anos, né, com o desenvolvimento do nosso trabalho, com a nossa capacitação, o nosso empenho, nós passamos a distribuir o estado todo de Minas Gerais, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Isso foi uma grande conquista para nós. Isso nos engrandece, nos gratifica muito, porque foi um reconhecimento pelo nosso trabalho. E há 2 anos, 2 anos ou 3 anos, enfim, passamos também a distribuir produtos da Doremos, que é uma empresa nacional, né, de destaque na produção de insumos para a indústria de laticínios. Então, hoje nós temos esses 2 grandes parceiros nesses 3 estados. Muito bem. Para
nos mantermos, né, com todas essas condições já ditas aqui, muito importante foi parcerias que fizemos com instituições de ensino, como o UFV, a própria Cândido Tostes, né, em vários eventos, em seminários, promoções, cursos de queijos artesanais, o IFET, em Rio Pomba, outras instituições, a Escola Federal também de Bambuí, de Barbacena, e empresas de extensão, como a Emater, o Senar e outras que sempre nos convidam para parcerias. Então, falando um pouco da nossa equipe, eu acho até que eu já comentei alguma coisa, a gente tem um prazer muito grande em reforçar sempre essa condição de nossos colaboradores. Nenhuma empresa se estabelece, né, sobrevive, cresce sem a ação direta das pessoas que a compõem. É imprescindível, sim, a presença de um líder, né, de alguém que se empenhe pelo negócio, que tem entusiasmo pelo negócio, mas é fundamental que esse líder consiga montar, consiga passar para as pessoas o que é exatamente aquela empresa. Qual a importância de cada um? Envolvê-los, né? Fazê-los sentir a empresa como sendo deles, que realmente a são. Muito bem, então eu digo isso para todos eles, os meus colaboradores, não só os técnicos, né, que visitam os nossos clientes. Hoje nós temos 6 técnicos remotos, destacados em várias regiões do estado, onde residem, onde criam as suas famílias e desenvolvem esse trabalho de atendimento, de suporte para os nossos clientes. Além disso, por conta também dessa mesma equipe, a gente promove seminários para os nossos clientes, mini cursos, muitas vezes treinamentos dentro da própria indústria, né? Alguma conscientização, alguma qualificação para os seus colaboradores, e isso é um trabalho dos mais gratificantes que nós já fizemos até hoje. Já fizemos vários, em várias regiões de Minas, e é um trabalho muito gratificante, porque a gente percebe que, principalmente, né, nesse pequeno ambiente de pequenas indústrias, médias indústrias, são muito deficientes, muita dificuldade de informações. Então, a gente percebe o quanto os nossos treinamentos, o quanto os nossos seminários agregam, o quanto esclarecem esses pequenos produtores. Muito bem, já tratamos aqui da nossa história. Agora,
Infelizmente, a gente não é um espaço que a gente pode fazer perguntas, né? Mas se vocês, caso queiram esclarecer alguma coisa depois, vocês fiquem à vontade, tá? Os principais desafios do setor lácteo. Eu sei que são muitos, viu, gente? Mas o que nós mais entendemos como desafio são os que eu destaquei aqui. Para mim, o principal, né, de maior destaque é relacionado à qualidade do leite. Por ser exatamente a nossa matéria-prima, né? Então, eu não vou me aprofundar, porque eu não sou especialista, né? Graças a Deus nós temos muitos especialistas, então eu não vou falar nada aqui, porque eu não quero me comprometer diante de profissionais tão competentes e tão dedicados, e tão especialistas de verdade, né? Como vários professores aqui da própria instituição e também outros professores aí que estão hoje atuando em universidades, que são muitos, e todos excelentes. Não vou citar nomes para não me comprometer também, porque gosto de todos e vejo a capacidade de todos eles. Mas então esse é um desafio muito grande, é uma matéria-prima muito de grande diversificação, não só pela enormidade do nosso país, mas pela grande diferença, né? A diversidade entre as regiões. Além disso, não só pelas regiões, mas pela época do ano, safra, entre safra e assim por diante. Então, um trabalho que a gente sempre procura fazer e dar foco é exatamente levar para os nossos clientes a importância de se trabalhar com uma matéria-prima de qualidade. A partir disso aí, tudo fica mais fácil, né? A percepção de produtos, de derivados, é totalmente dependente dessa matéria-prima. Muito bem. O mercado consumidor de lácteos, não só de lácteos, né? Cada vez mais exigente, sempre buscando soluções inovadoras, apelos de saudabilidade, sustentáveis e tolerância. Então, isso também é um desafio para nós na implantação e na divulgação, né, da importância de se ter produtos que se adequem a essas exigências. Controle de qualidade nos processos, também um fator fundamental. Equipamentos adequados, controle de medidas, de ajustes, pessoal capacitado dentro das fábricas, né? Tudo isso é imprescindível. Com essas condições, é muito mais plausível você desenvolver um produto com qualidade, né? Nos dá a total condição de
demonstrar, de aplicar os nossos ingredientes, as nossas sugestões de produtos inovadores, principalmente. O movimento global também é um desafio, dada a aquisição de grandes marcas nacionais por empresas internacionais. O mercado fica comprometido. Agora, então, falando um pouco da competitividade, uma competitividade e busca por uma produção eficiente e sustentável. Também é um grande desafio. A busca sempre por maior rentabilidade. Oferecer aos nossos clientes produtos que propiciem maior rendimento em seus produtos e principalmente melhor qualidade. Agora, por último e não menos importante, ou tão importante quanto, a adequação do nosso negócio ao cenário da pandemia mundial, né, que nos fez rever toda a nossa forma de trabalho, de atendimento, né, deslocamento impossibilitado de nosso pessoal. Mas, como a vida é de desafios e sem eles nós não crescemos, né? Nós estamos vendo como uma nova forma de nos fortalecer e nos solidificar no mercado, implantando formas de atendimento, promovendo webinars para os nossos clientes, aplicações online e explorando o que podemos do marketing digital. Então é isso. Como eu disse, foi um bate-papo com vocês, né? Uma coisa que me deixou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa história. Afinal de contas, como eu já disse também, grande parte de vocês nos acompanharam ao longo dessa jornada. E agradeço novamente aos organizadores do evento, nossos grandes amigos, e a todos vocês que estão me assistindo. Novamente, muito obrigada. Espero que todos estejam bem em suas casas, com suas famílias, aproveitando essa parada, né, para uma reflexão. E eu vou deixar um recadinho aqui para vocês, que é um lema que eu tenho por mim e que gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: façam o que for, mas façam com amor. Tá bom?
Um grande abraço a todos. Deixo aqui o meu contato para vocês e espero nos rever em breve após esse momento, esse grande transtorno pelo qual estamos vivendo. Tá bom? Um grande abraço. Tchau para vocês.